Sabe aquelas falas do seu marido ou da sua esposa que muitas vezes diz que o casamento de vocês não era de Deus, né? Mas o novo relacionamento agora é de Deus. Foi Deus que quis, foi Deus que planejou e tudo aconteceu do jeito que Deus queria, né? Inclusive a sua infelicidade. Muitas pessoas vão falar, dizer palavras dizendo, não, mas foi Deus, é Deus, é Deus. Mas não tem a menor ideia de quem é o Senhor. Não tem a menor ideia dos propósitos de Deus. Alguns que conhecem um pouquinho ainda tentam manipular aquilo que Deus fala para então se encaixar nas circunstâncias que ele quer viver, que ela quer viver. Algumas mulheres e homens estranhos, né, pessoas que entraram no meio do casamento, né, ainda na constância do casamento, ou mesmo depois de separados, né, mas o fato é que eles são estranhos à relação matrimonial de vocês. Essas pessoas dizem, não, ele é o presente de Deus para mim. Ela é presente de Deus para minha vida. Hoje eu reconheço que Deus é na minha vida. Falam tanto de Deus, mas falam muito de Deus, mas não é porque eles acreditam em Deus, não é porque eles têm uma fé monstruosa, gigantesca em Deus. Não, eles apenas dizem para tentar validar as suas ações, as suas más ações, aquilo que estão fazendo de errado. E isso não é novidade. Quantas e quantas pessoas fizeram o mal, propagaram o mal, a mentira, a destruição em nome de Deus? Quantas pessoas ao longo da história da humanidade fizeram isso em nome de Deus, dizendo não, mas Deus diz, Deus mandou, é assim que Deus quer. Quantas pessoas falaram de Deus, mas fizeram o oposto daquilo que Deus queria? Queridos, nós não precisamos ir muito longe, não. Vamos pegar aqueles homens, né, líderes religiosos que levaram Jesus preso, o crucificaram. Fizeram ali terríveis escolhas em nome de Deus, achando que estavam defendendo a Deus, quando na verdade estavam defendendo a si próprio. A Bíblia deixa uma coisa bem clara para nós, lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 20, que se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, este é mentiroso. O seu marido, querido, o seu marido que diz servir a Deus, que de repente está dentro de uma igreja, que é líder de alguma coisa, às vezes é pastor, a sua esposa que canta no louvor, a sua esposa que de repente faz trabalhos sociais, tudo isso em nome de Deus, mas é uma mentira. É mentira, porque ao mesmo tempo que eles fazem essas coisas, eles são maus para com vocês, que são cônjuges. E não precisava ser cônjuge. Eles são maus com vocês por serem irmãos. Vocês, antes de serem cônjuges, vocês são irmãos. Não é só pelo fato de ser cônjuge. Mas o fato de ser cônjuge intensifica ainda mais esta mentira. Porque eles deveriam amar vocês muito mais do que se ama a um irmão. O fato é que hoje, as atitudes deles são atitudes completamente diferentes do que a Bíblia diz, do que a Bíblia prega, mas mesmo assim o discurso deles continua sendo de Deus e de Deus. Porém, as atitudes são atitudes pecaminosas, egoístas, que revelam a natureza pecaminosa se sobressaindo na vida deles, que revela mau caratismo, que revela ali a ação do inimigo por detrás, mas continuam com o discurso, continuam com a narrativa de serem divinos, de estarem fazendo a vontade de Deus, e que a situação na vida deles é uma situação que Deus quis, que Deus olhou para o casamento de vocês e decidiu terminar, porque não era da vontade de Deus que vocês continuassem juntos. Que a vontade de Deus era que ele encontrasse uma mulher estranha, que ela encontrasse um homem estranho e que eles fossem viver
Percebe a loucura? Percebe a insanidade que eles dizem? Mas por que eles falam isso? Eles falam isso porque é o que eles têm. Queridos, ninguém pode oferecer nada do que não tem. Ninguém pode dar a você algo que não tem. Por isso o teu marido vai te dar muitas vezes a distância. Por isso muitas vezes o teu marido vai sumir. Por isso muitas vezes o seu marido vai querer enganar você. Por isso muitas vezes o seu marido vai querer distorcer tudo. Porque é assim na vida dele. Muitas e muitas vezes, homens e mulheres, não é só o marido, a esposa também. Muitas vezes, homens e mulheres vão te oferecer aquilo que tem. Muitas vezes é a ausência, muitas vezes é a agressividade nas palavras, a arrogância, a prepotência. Muitas vezes vai se distanciar dos filhos, porque é o que eles têm para oferecer. Ninguém pode oferecer aquilo que não tem. Não vai conseguir entregar. E queridos, não se esqueçam, a Bíblia diz para nós que o coração que a boca fala aquilo que o coração está cheio, está transbordando. Quando a pessoa fala, tem atitudes, e revela exatamente o que tem dentro do coração deles. E quando essas falas, elas transmitem algo que não é a realidade, aquilo que as ações desmentem, então a Bíblia deixa bem claro que ele é um mentiroso. Não tem uma outra palavra para usar, para descrever. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, ter atitudes que revelam, que manifestam ali ódio, desprezo, rancor. Queridos, quando isso ocorre, o seu marido, que fala tanto em Deus, está mentindo. Sua esposa está mentindo. Homens e mulheres estranhos estão mentindo descaradamente. Estão mentindo porque mentiram para eles. Estão mentindo porque foram enganados. Enganados pelos seus desejos, enganados pela natureza pecaminosa, enganados por Satanás, por esse mundo vil, por essa cultura maligna que impera no nosso mundo. Foram enganados e agora é o que eles têm para te oferecer: engano. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com as falas do seu marido, com as falas da sua esposa. Enquanto eles não forem libertos, eles não conseguirão ter atitudes corretas. Enquanto eles continuarem opressos, a Bíblia diz que ninguém faz alguma coisa se Deus não o ajudar. O seu marido não vai conseguir te amar se ele não entender o amor de Deus para com ele. A Bíblia aqui em 1 João diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E nós entendemos este amor. Agora, o marido, ele ainda não entende. Por isso que ele ama errado, por isso que ele ama torto, por isso que ele está com a mulher estranha, com o homem estranho, por isso que o seu cônjuge está vivendo dias de tormento. Tormento nas atitudes, nas palavras, e aí ele vai trazer isso para você. Aí ele vai trazer isso para a vida dos filhos, vai trazer desprezo, vai trazer distanciamento, vai trazer palavras nocivas, agressivas, uma repulsa, um repúdio muito grande, um ódio nas palavras, no jeito de falar, porque é exatamente o que eles têm, exatamente o que eles estão vivendo, é da forma como o Satanás os enganou que eles agora estão enganando. E muitos cônjuges aparecem com a carinha de cordeiro, mas tem lobo por dentro deles. Tem lobo. Por que eles fazem isso? Porque eles estão enganados, e quem é enganado, engana. Quem é feliz, contagia outras pessoas com a felicidade. Quem é infeliz, quer massacrar os outros, quer desprezar os outros, quer repudiar os outros, porque ele vai revelar a infelicidade que tem dentro dele. Nenhuma pessoa feliz vai produzir infelicidade na vida de outras pessoas. Nenhuma. A Bíblia deixa bem claro para nós, que Deus é amor, que Deus nos ama, que Deus nos cuida.
Você acha em sã consciência que Deus pegaria uma família unida, estruturada e precisando do milagre de Deus para continuar assim, e Deus ia dizer, não quero esses dois juntos, não quero esse pai cuidando dos filhos, não quero essa mãe cuidando dos filhos, eu preciso atender desesperadamente aquela mulher que quer esse marido, aquele homem que quer essa esposa. Queridos, não encaixa, a lógica não fecha. Não existe essa de Deus destruir uma família para construir outra. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Não existe essa ideia maluca que está sendo disseminada por aí e que cônjuges que querem satisfazer os seus desejos, estranhos que querem manipular as coisas, estão trazendo discursos bíblicos para tentar, só tentar, porque conseguir não consegue, mas eles tentam sim, dizer que Deus destruiu uma família, deixou filhos sem a presença do pai, filhos sem a presença da mãe, deixou toda uma destruição para fazer feliz uma única pessoa lá. É uma mentira que não se sustenta. Não se sustenta, não tem base para isso. A única base para esse discursinho é o próprio sentimento egoísta, tanto de cônjuges quanto de mulheres e homens estranhos ao relacionamento. E por que eles têm essa atitude? Porque estão distanciados, completamente distantes de Deus. Se não tem Deus, não tem nada de bom para oferecer. Deus é todo bom. Se Deus não estiver na situação, nada de bom existirá dentro da pessoa, nada de bom. A Bíblia diz que não há um justo sequer. O que nos torna justo é a presença de Deus nas nossas vidas. Se Deus não está na vida daquela pessoa, não importa o discurso, as atitudes serão sempre atitudes que contraria tudo o que diz a palavra do Senhor. E contraria até mesmo os discursos falados. Porque são mentiras, enganos, engodos que Satanás e este mundo tenebroso têm transmitido para essas pessoas. E eles só têm isso. Eles não têm Deus nas suas vidas. Precisam desesperadamente de Deus para serem resgatados deste caminho que conduz à perdição e serem transformados para que então venham a amar você de verdade, venham cuidar de você de verdade, cuidar dos filhos, cuidar de ter uma vida honesta, santa, com princípios, com valores, temendo a Deus, se santificando ao Senhor, porque hoje o discurso deles é apenas palavras, falácias, mentiras, enganos. Não tem nada de verdadeiro ali. Seu cônjuge que tenta te ludibriar aí, ele só está, na verdade, transmitindo aquilo que ele recebeu, engano, mentira, e tentaram ludibriar ele. Tanto a natureza carnal, tanto o pecado, quanto Satanás e este mundo que jaz no maligno. Por isso a intercessão ela é tão importante, gente. Ela é tão necessária, porque só através da intercessão, homens e mulheres serão libertos, homens e mulheres serão transformados. E a gente não pode esquecer, queridos, que antes de sermos cônjuges com eles, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos, ou deveríamos ser irmãos em Cristo. Eles precisam se tornar filhos de Deus. Eles precisam encontrar o Senhor, para que então eles venham ser salvos e saem desse caminho, dessa rota de colisão, com um destino cruel, terrível e irreversível. Por isso, não deixe de orar, não deixe de interceder. A restauração do seu casamento ela é importante demais da conta. Mas também é tão importante, mas tão importante, que o seu marido, que a sua esposa, sejam libertos para a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até nós.